primeiro ponto é quando não há uma diferenciação entre o público e o privado. O agente que está como agente público, ele toma a estrutura do Estado como sua. Então ele usa somente a seu benefício, né? Ele não tem um propósito para qual país. Essa é a definição tradicional o básico do que é ser um patrimonialista, né? Só que tem um segundo ponto, a meu ver, que é o patrimonialismo brasileiro, para além disso, ele tem uma tentativa de emular o patriarca sem ter a responsabilidade do patriarca. O que isso significa? Os nossos políticos, eles são autoritários, eles tratam o povo de uma forma paternalista, eles são paternalistas no Brasil, só que é um paternalismo sem a responsabilidade, sem o afeto. Um paternalista verdadeiro, né, numa pura essência do paternalismo, ele teria sim essa troca desse público privado, mas ele ainda teria uma sensação de responsabilidade de, já que eu sou paternalista, esse é o meu povo, eu vou cuidar dele. Mas nem isso tem. E é por isso que eu como bom baiano, tenho que fazer um resgate de algumas raízes, né? E eu coloco o ACM, Antônio Carlos Magalhães, o avô, conhecido como Cabeça Branca lá na Bahia, como um patrimonialista positivo. Algum baiano alguma vez na vida já deu uma entrevista sem falar bem do ACM ou não? Não vai ser a primeira. Eu realmente tomo o ACM como um patrimonialista positivo. Sim. Ele tinha esse sentimento de que, assim, essa é a minha Bahia, esse é o meu povo baiano, esse é o meu Estado, e farei o que for necessário por esse Estado. É diferente das elites que lá estão, né? E no Brasil você tem essa grande dessemelhança, e que ajuda também nessa relação paternalista sem ser patriarca. Claro, você pega os exemplos mais óbvios assim, né? Você tem um Lula da vida, ele não vai ter isso, ele vai querer beneficiar o partido dele. O Bolsonaro vai querer beneficiar a família dele. Belíssima questão sobre o Lula. O Lula, ele é pernambucano, só que a vida política dele é feita em São Paulo. Perceba, ele é, nesse sentido, dessemelhante em si mesmo. Ele é um pernambucano nordestino, mas a sua formação política, a sua história política é dada em um outro estado. Ele não tem raízes em canto algum. E você vai perceber isso na forma dele governar. Ele não toma o Brasil como sua raiz. Ele toma o PT como sua raiz. Ele toma o PT como seu. Agora, o Brasil é instrumento. A gente vai lembrar, na época do mensalão, qual era a grande justificativa que davam para a questão lá do mensalão. Olha, o Genuíno foi preso, mas ele não roubou para si. Ele roubou para o partido. Sim, a responsabilidade dele é com o partido, não com o país. O país é instrumento. A população, um meio. A finalidade é seu partido. Não era nem que o partido era o meio para beneficiar a população. Não. O partido é o fim. Exatamente, é o fim. A nomenclatura que importa. O caso do Bolsonaro, para mim, é outro. Assim, ele é carioca, aí tem um filho, tem 2 filhos no Rio de Janeiro, um em Santa Catarina, outro em São Paulo. São Paulo. Sabe? Ele é católico que vai para a igreja evangélica. Assim, o cara não tem raiz nenhuma. O FHC, no prefácio à Casa Grande Senzala, do Freire, ele diz que o espírito brasileiro é incompatível com o contrato, a regra geral e o individualismo. Só que ele fala isso criticando. E eu faço uma perversão disso. Concordo com ele e não acho que a gente deva criticar, porque essa é uma realidade que está posta. Toda tentativa... Não adianta lutar contra isso. Exatamente. Toda tentativa artificial de lutar contra isso levou o Brasil a um enfraquecimento e a essa esquizofrenia que estamos falando aqui, né? Essa tentativa de fazer um Brasil da regra geral do contrato não existe. É sempre essa tara por... A tara por trazer pensamentos externos é tão grande que eles querem aplicar coisas aqui que não vão funcionar. Né? Não adianta você pegar o sistema de federação dos Estados Unidos e aplicar no Brasil, só porque lá funciona. Exato. E aí, nesse município, se você tem uma arrecadação tão baixa, você não tem essa relação entre poder público e população dada através mesmo dos serviços, etc., como é que ela se dá? De 2 formas. Uma é através do emprego. O maior empregador desses municípios, em vários municípios, tá? Eu peguei o exemplo de Melgaço. Mas se você for andar pelo interior da Bahia, você vai... Não, tem vários municípios assim. Não precisa nem só ir pro Nordeste, não, cara. Mas da Bahia é porque eu conheço ali. Sim, claro. É que eu tava fazendo um estudo que eu tô escrevendo sobre compra de voto no Brasil e a quantidade de novo, não vou conseguir o número de cabeça agora, mas a quantidade de municípios que tem ao redor do Brasil, que a prefeitura é o maior empregador da cidade, é assustador.
Outro exemplo é na Bahia, salvo engano, talvez eu esteja errado no nome da cidade, mas eu acho que é ou Itapetinga ou Itanagra. Algum dos dois, o nome do município. Que o prefeito vai ter o maior salário, vai ter entre os maiores salários do Brasil. Ele vai ter um salário maior do que prefeitos de 17 ou 19 capitais. Só para ter ideia. Certo? E essa cidade, eu fui pegar os dados da cidade. O maior empregador dessa cidade, prefeitura. Número de pessoas empregadas nessa cidade, de toda a população em idade ativa ali, apenas 26% está empregada, tá? Com carteira assinada. O resto você conta informal e desempregado. Exatamente. Informal, desempregado e recebendo auxílios, né? O resto da cidade. Ou seja, a gente está falando de cerca de 75% da cidade, 74% da cidade está entre informais, desempregados e auxílio dependentes. Essa cidade, ela tem um IDH baixíssimo, ela tem uma renda per capita de miséria, muito abaixo do mínimo nacional, tá? E essa cidade vai ter um prefeito recebendo... Ganha como se fosse prefeito de Zurique. Exatamente. Um deputado em Portugal recebe 4 mil euros, 4 mil e poucos mil euros. Um deputado em Portugal. Isso significa que ele ganha cerca de 5 vezes o salário mínimo daquele país. Então, esse prefeito vai ganhar 38. Ele vai ganhar 38 vezes mais do que a renda per capita do seu município. Obviamente, a gente chegou em um ponto que a nossa... Então, você teve toda essa destruição que eu falei, você não tem mais empregos, não existe mais indústria, não existe geração de emprego, não existe rede produtiva, não existe nada. Existe um grande deserto produtivo no Brasil. Nesse grande deserto produtivo que nós temos no Brasil, a gente chega em um grande ponto, que é o seguinte: as nossas elites, elas se comportam ainda de modo extrativista, nossas elites políticas e econômicas de maneira extrativista, e para piorar, elas não têm mais responsabilidade para conosco. Porque qual é o grande ponto? A gente fala muito sobre patrimonialismo no Brasil, a gente fala muito sobre, nós estamos ainda muito atrasados. Mas nós andamos para frente com uma mentalidade muito antiga. E o que isso significa? Antigamente a aristocracia, essas elites, os privilégios que eles detinham estavam par e passo com seus deveres, com suas responsabilidades. Hoje, esses privilégios, eles estão muito à frente. Você está falando de Brasil Império, Brasil nos 60? Brasil Império, mas eu vou além. Pode ser algo mais recente, o próprio Vargas. Ainda que podemos tomar aqui como ditador, o que seja o que for. Sim, ele era todas essas coisas, mas ele tinha um dever ali, um senso de missão maior que hoje você acha que não existe mais nas elites, né? Não existe mais. Nós temos as piores elites de nossa história. Hoje a missão da nossa elite é estar no cruzeiro do Neymar, por exemplo. A gente está no cruzeiro do Neymar, está em uma bela festa, comendo uma boa lagosta, participar desse tipo de coisa, assim. E não existe mais. É porque vira elite pela elite, né? Não tem um propósito daquela elite estar ali. O propósito é grana e poder, pela grana e pelo poder. Pela manutenção do seu status. Uhum. E não existe mais a responsabilidade para e passo com os seus privilégios. É muito privilégio para pouca responsabilidade.